Você viu o vídeo do Universo Z dizendo que até onde o Hulk chegaria em Dragon Ball? Mas será que ele realmente acertou? Eu vou expor os erros, revelar os feitos ignorados e mostrar por que o Hulk iria ir muito mais longe do que ele disse. A força bruta, regeneração insana, resistência absurda e velocidade que rivaliza até com Mjolnir atravessando galáxias. Será que o Goku e os Guerreiros Z aguentariam o verdadeiro Hulk dos quadrinhos? Essa é a resposta que o Universo Z não esperava ouvir. Fique comigo até o final do vídeo porque essa é a verdade sobre esse debate entre o Hulk e Dragon Ball. Obrigado ao Mish por se tornar membro aqui do canal também, e se torne membro vocês também, que vocês terão acesso a todos os vídeos antecipados e a prioridade também nas respostas dos comentários. Origem e natureza do Hulk. Bruce Banner foi exposto à radiação gama após salvar Rick Jones da exposição de uma bomba experimental. A radiação despertou nele então uma condição latente ligada a traumas de infância e também a entidade infernal chamada The One Below Hall, tornando então o mutante gama imortal. Todas as suas transformações refletem diferentes aspectos da sua própria psique, ou seja, personalidade e sua ligação com o mundo espiritual, o lugar inferior. Garante também que ele possa renascer após a morte e o Hulk não pode morrer, apenas retornar. Múltiplas personalidades surgem, sendo o Hulk uma delas, a raiva pura. Bom, todas as transformações do Hulk, seja então Selvagem Hulk, Joe Fixtis, Devil Hulk e outras, são tratadas como alter egos dentro então da sua própria mente fragmentada de Banner. Roadbreaker Hulk não é uma variante amplificada, é uma habilidade onde o Screencar, alter ego, tem e ele pode acessá-la à vontade e pode também até mesmo se tornar Roadbreaker Hulk direto na forma Banner ou então na forma humana. Mesmo nessa forma, o Hulk já é absurdamente resistente, inclusive também até no vácuo do espaço. Filho fraturado que é o Hulk atual. Ele ainda assim é mais violento e brutal. Recentemente ele enfrentou Thanos com a Joia da Mente e venceu. Vale lembrar que o Thanos é mesmo que enfrenta seres cósmicos e entidades como Galactus, Morte, enfim. Muitas das vezes mesmo sem estar upado. Ou seja, o Hulk, mesmo nas suas personalidades mais entre aspas fracas ou então absurdas, tem feitos absurdos como fazer força contrária a um celestial e ao Hulk em sua forma base. E para fim de contexto, celestiais são responsáveis pela criação e manipulação da vida no multiverso Marvel e são praticamente entidades de escala abstrata com um poder próximo ou se não acima do próprio Galactus, por exemplo. E cada celestial é capaz de alterar leis naturais, destruir planetas com pensamento ou então galáxias. Novamente, mesmo em sua forma base, Hulk destruiu o universo inteiro em um confronto. Na sua forma base também, ele já se tornou o Nexo brevemente, canalizando todo o poder de dois universos simultaneamente por 2 meses seguidos e rasgou um buraco na zona negativa sem tocá-la e refundindo-se com o próprio Banner. Comparação com Broly. Hulk em alguns aspectos pode até ser comparado com Broly, mas em uma análise mais com característica e também propriedades com feitos, por exemplo, o Hulk está muito acima. Mesmo o Broly sendo forte em seu auge, ele ainda assim não demonstrou nada superior ao Hulk. A capacidade dele de quebrar a lógica em Dragon Ball é algo tão pequeno para os padrões de Dragon Ball que, se formos comparar com a Marvel em si, não seria nada. O Hulk não só passaria por cima dos Saiyajins, mas humilharia todo mundo com muita facilidade. Quando o nível de Dragon Ball sobe, Saga, Freeza em diante. Nem precisa considerar o Hulk em Worldbreaker Hulk para causar destruições de nível Namekusei, como ele citou. O Hulk na HQ Incrível Hulk número 305, ele abalou o multiverso com seus golpes, colisões contra o Iron Clad na encruzilhada, lembrando que o Hulk base e não era o Worldbreaker Hulk. Mas o Hulk tem problemas de velocidade. Dragon Ball se escala a velocidade acima da luz desde a saga Freeza. Eu já comentei e também expliquei alguns vídeos aqui do canal sobre a velocidade, força e também poder em Dragon Ball. Na minha visão, velocidade, força e poder em Dragon Ball é algo totalmente incoerente. Tudo fica na base de suposição e, claro, o famoso Paul Scaling de Verse Battle, fazendo então cálculos que simplesmente não existem e também que a obra deixa claro que tal personagem é capaz de realizar tal feito. A obra não deixa tão claro assim. Tudo vai em questão da imaginação e suposição dos próprios fãs de Dragon Ball. E quando ele fala que o Hulk não tem feitos de velocidade acima da luz de forma constante, eu quase coringuei de tanto rir.
Só pra vocês terem uma ideia, o Hulk ele é capaz de dar Speed Blitz na armadura do Homem de Ferro, que tinha a velocidade da luz, e deu outro Speed Blitz onde ele parecia um borrão. Hulk também já se igualou a velocidade ao Mjolnir, que atravessa galáxias em minutos. Recentemente, ele até superou a velocidade do Mjolnir na edição 25, além de enfrentar personagens que se movem e também tem reação na própria velocidade da luz, ou então além, como Thor, Sulfito Prateado e entre outros. Por exemplo, o Hulk ele consegue reagir e pegar o Sentinela com uma investida a toda velocidade. O Sentinela é muito mais rápido que a luz e tem reações na própria velocidade da luz. O Hulk ele também conseguiu dar uma investida no Hyperion e mesmo se tornando rápido demais para ele lidar, ele deu duas investidas bem sucedidas à distância, apenas correndo e pulando. O Hyperion também é muito mais rápido que a velocidade da luz. O nosso Verdão também já enfrentou Thor mais de 40 vezes e provou que pode não só acompanhá-lo, mas também vencê-lo em algumas ocasiões. E além disso, ele é rápido o suficiente, o bastante, para poder desviar do Mjolnir e até pegá-lo no ar, mesmo quando retorna ao Thor em velocidade superior à da luz. Outro exemplo de velocidade do Hulk é que o Hulk ele consegue dar um Speed Blitz em um grupo de assassinos que estão operando fora do fluxo do tempo. E ele também, o Hulk, possui reações e velocidade de combate superiores à da luz, sendo então rápido bastante para enfrentar personagens mais velozes. No entanto, a sua velocidade varia conforme o nível de oponente, sendo então menor contra adversários mais fracos. Se o Hulk lutasse contra o Freeza, como ele botou no vídeo, independentemente da velocidade do Freeza, o Hulk ele iria acertar ele. E em comparação que eu faço aqui, é justamente os enfrentamentos que o próprio Hulk tem nos quadrinhos. E o Thor é um exemplo mais simples aqui. Thor é absurdamente mais rápido que o Freeza. Falar que o Hulk teria dificuldades contra personagens que mistura força e velocidade é até uma blasfêmia. Você até pode comparar qualquer outro universo poderoso, como a DC, a própria Marvel, Imagine Comics e outros, mas Dragon Ball, se você juntar todos os feitos força, velocidade de Dragon Ball, não se equivalem nem a 1% do próprio Hulk ou então qualquer outro personagem do universo Marvel. Heróis. World Breaker Hulk é comparável ao Goku em Super Saiyajin 2 e 3? Bom, não necessariamente. Super Saiyajin 2 e 3 é muito forte. Sim, a sua força bruta não é o foco, ele depende mais de ki e ataques de energia do que força física pura. Porque vale lembrar que no mangá, o Vegeta Super Saiyajin mal conseguiu levantar uma Geta, ou seja, ele não conseguia levantar nem 40 toneladas. Super Saiyajin 2 pode causar danos em cidades e montanhas, mas não rachava planetas com a força física. Para falar a verdade, o personagem Dragon Ball tem dificuldade de levantar 100 toneladas. Quem dirá fazer feitos de escalonamento igual ao Hulk? Uma outra coisa que ele citou sobre o Goku e Bills é que os golpes dele estavam ameaçando destruir o universo. Eu também já fiz vídeo aqui no canal, alguns vídeos, e deixei claro que esse suposto feito do Goku trocando socos com Bills não é o feito de destruição universal do Goku. Pelo contrário, o poder de desequilíbrio era muito mais do Bills, pois é justamente um deus da destruição do que um poder ou um soco do Goku que iria fazer isso. Acontece que muitos fanboys do Goku, e também Dragon Ball em geral, gostam de inventar e também colocar feitos para os personagens e manipular a narrativa para justamente favorecer ou beneficiar o personagem da obra deles. Um exemplo disso é que em próprio Dragon Ball no Torneio do Poder, nenhum soco do Goku com o Jiren, por exemplo, iria destruir o universo ou destruir o universo. Nenhum deles chegou a realizar tal feito. Uma observação aqui sobre o vídeo do Universo Z é que ele também fica meio perdido quando fala sobre os feitos do Hulk. Quando ele cita que o Hulk enfrentou o Nemesis One, esse personagem nem sequer existe na Marvel, a não ser que ele esteja falando da entidade Nemesis, o primeiro cosmo, o que não é meio que o caso ali, né, as joias do infinito, porque o Hulk nem enfrentou ela. Ele mistura esse mesmo personagem e coloca a imagem do The One Below Hall. A comparação que ele faz com o Jiren seria uma luta até que interessante, mas convenhamos que o Hulk ainda assim venceria o Jiren com facilidade. Jiren até pode ter vantagens em alguns atributos, como a forma de lutar, inteligência e ataques à distância, mas o Hulk também leva em todos os outros atributos: força, velocidade, resistência, poder, até um pouco de ataque à distância. Que vale lembrar, como citei antes, Hulk, mesmo lutando contra personagens rápidos ou então mais rápido que ele vai conseguir se adaptar e também acompanhar e lutar contra esse mesmo personagem que é tão rápido quanto ele ou mais rápido que ele. E para provar que o Hulk ele venceria não só o Jiren, mas todos e qualquer personagem de Dragon Ball, o Hulk base em Immortal Hulk 24 derrotou Below Hall em seu próprio reino que estava se manifestando fisicamente, e ele fez isso com uma palmada. Ou
Outro feito interessante do Hulk de resistência é que o Hulk ele pode aguentar raio-x repelindo a realidade infinita mais dimensões diretamente em seu rosto com um dano mínimo. Incrível Hulk número 304. O Hulk ele também destruiu a armadura do Outlaunch com um único soco, quanto os X-Men, Vingadores e Quarteto Fantástico não conseguiram danificá-lo simultaneamente, incluindo também Thor, Jean Grey, Twing e outros, e gerou também a potência suficiente para destruir o universo. Na HQ Outlaws, universo número 1 e Hulk Grand Design número 2, e o mesmo Hulk que parou o imparável Juggernaut, e é confirmado que o único personagem da Marvel a ter parado o Juggernaut apenas na força bruta é o Hulk, e ele também ilumina o universo inteiro com um único soco, e também pode destruir o universo de Dark Crawlers com uma única palmada de trovão. Inclusive, se você quer aprender a criar sua própria cosmologia, a sua própria hierarquia, analisar os personagens, analisar uma batalha, fazer uma análise completa, eu sugiro a vocês a conhecerem a nova atualização Anatomia de Batalha 2.0. Aqui vocês vão estar aprendendo tudo em relação às personagens que vocês mais gostam, como analisar os conceitos, a forma de batalha, a forma de luta, criar sua própria cosmologia, o seu próprio universo em si. São mais de 400 páginas para vocês conhecerem e estudarem. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Não perca essa oportunidade. Um erro que ele citou foi ele dizer que o ponto fraco do Hulk é ser apagado de forma instantânea. E não, o Hulk não pode ser apagado. Isso é uma desinformação. A edição 24, por exemplo, recentemente o Banner caiu em uma armadilha e foi devorado completamente por lobisomens e não restou nada dele. Mesmo depois de um tempinho, o Hulk ele se transformou da barriga dele e começou a se regenerar e rasgou os lobos de dentro para fora, até reconstituir o seu próprio corpo completamente. A edição 19, o Hulk ele reconstituiu o seu corpo inteiro em segundos a partir do fragmento da sua própria mão. E claro que o Hulk, independentemente do estado, ele é imortal. E no final do Futuro Imperfect, o Maestro, que tem as mesmas propriedades de um Hulk, ele é teleportado para o momento da explosão da primeira bomba gama, sendo então reduzido a ossos. Porém, Incrível Hulk número 460 é revelado que ele ainda assim estava vivo como esqueleto e começou a se regenerar, saindo da cratera rumo ao deserto. Mais tarde, mesmo na mente do próprio Bruce Banner, após ele e o Hulk se fundirem novamente, depois da contra-terra do Franklin Richards, o Maestro explica que a morte não significa o mesmo para eles como para os humanos normais. Seus restos agiam como radar, sempre chamando o Hulk de volta para se reenergizar. E foi exatamente isso que aconteceu. O que eu estou falando, jovens, é que a imortalidade dele, do Hulk, é capaz de viver para sempre e voltar à vida independentemente do que aconteça com ele. O Hulk vai voltar. Até mesmo personagens místicos ou mega poderosos, com outro tipo de poder, como a Jean Grey, que é a própria Fênix, ou a Wanda, não podem apagar o Hulk. Sabe por quê? Porque o Hulk ele não foi criado como os outros seres da Marvel. Ele foi criado diretamente pelo The One Above All. Só que o diferencial disso é que não foi pela Casa das Ideias, como todos os personagens da Marvel foram. O poder do Hulk vem do próprio equivalente, só que ao contrário da Casa das Ideias, ele vem do Below Place. Por isso que ele foi feito de uma forma mais diferente, porque ele é contrapeso de toda a criação, uma força necessária. E mesmo que o Toa quisesse acabar com tudo na Marvel, ele vai diretamente ao Hulk, que é o filho principal dele, e usará ele, o poder dele, para poder acabar com tudo. Tanto que o próprio Hulk consegue destruir seres que não foram criados pelo próprio Toa, como então Udro, que foi criado pela Mãe dos Horrores. Mesmo Loki, quando tentou apagar o Hulk, o poder do Hulk foi parar no Homem-Aranha, e o Bruce Banner, com um pouco de radiação, voltou a se transformar. O mesmo Loki, quando tentou desfazer o Hulk usando magia, acabou criando dois Hulks. Resumindo, não tem como destruir o Hulk. O único que pode fazer isso é seu pai, The One Above All. Nem mesmo Hakai funcionaria. Realisticamente, o Hulk não pode ser parado com Goku, Frieza, Cell, Broly, Bills, em ninguém Dragon Ball. Isso é absurdo? Obviamente que não. Eu afirmo isso daqui por todos os feitos do Hulk. Incrível Hulk número 629, o Hulk literalmente inalou a totalidade da caixa de Pandora, que continha um poder de 133 mil Hércules. Hércules que é capaz de levantar os próprios céus e até mesmo vencer o Thor. Hulk também capaz de se mover em uma dimensão de densidade infinita, ou seja, gravidade infinita. Escapou também quando
lutou contra o demônio antigravidade. HQ Incrível Hulk número 370. Ele também foi capaz de gerar uma força física de mais de 100 mil estrelas explodindo e destruir a forma de energia do Odin e a armadura celestial do Hulkbuster do Homem de Ferro. Incrível Hulk número 9 e 10. O Hulk ele também atacou um local onde estavam armazenados artilharias de nível Thor. Se demonstrava ser mais poderosa que a outra. Uma delas tinha um rifle sônico. Essas ondas nunca iriam ferir o Hulk, só que o som da arma era um truque para poder esconder o real perigo delas. Essa arma tinha o poder de alterar moléculas ao nível subatômico, e o Hulk ele recebeu diversos disparos dessa arma em diversas ocasiões diferentes e não sofreu nenhum dano, nenhum arranhão. O Hulk ele é resistente a qualquer habilidade ou poder de nível molecular, por exemplo, como comparação, o Sentinela, Dr. Manhattan ou o Homem Molecular. Atualmente, a edição número 3, o Hulk matou Udru, um ser criado além da criação do próprio Toa. Udru foi feito para ser um desafio ao Toa, e o Udru era mais brilhante que o próprio Toa. O Hulk não é só força e resistência, ele também pode lançar lasers dos olhos em longo alcance, sendo então muito poderoso, perfurando até a projeção do Odin e a armadura celestial do Homem de Ferro. Outra vantagem do Hulk é a sua capacidade dele de absorver energia. Ele não se limita só à radiação gama, mas também à energia ou poder cósmico, e também é capaz de ver formas astrais, como aconteceu com o Doutor Estranho em Planeta Hulk. E mesmo no último recurso, o Hulk ainda assim é capaz de liberar uma poderosa explosão gama, uma explosão gama tão poderosa que destruiu completamente a armadura construída pelo Tony Stark a partir do corpo de um celestial. Ou seja, tudo isso que eu estou falando, estou afirmando para vocês, o Hulk levaria vantagem sobre todos os personagens de Dragon Ball. E claro que para poder complementar, o maior feito de força do próprio Hulk atualmente é quebrar as correntes feitas a partir da própria encarnação do multiverso, o primeiro firmamento. O primeiro firmamento é literalmente a primeira encarnação do multiverso Marvel. Ele é a entidade primordial que existia antes mesmo da criação dos multiversos locais. Ele é mais antigo que a eternidade, infinito, morte e entropia, e representa o multiverso original antes de ser fragmentado. Em termos de poder, ele está entre as entidades mais absurdas, sendo então comparável ou superior a seres como a Eternidade, Tribunal Vivo ou até o Beyonder. Quebrar as correntes forjadas a partir do primeiro firmamento são mais do que apenas materiais cósmicos. Elas são literalmente feitas de um conceito abstrato primordial, ou seja, não físicas, mas metafísicas. Isso significa que quebrá-las não é apenas usar força bruta, mas superar uma prisão de conceito a algo que deveria conter entidades universais ou multiversais. Isso coloca o Hulk em um nível de força que transcende limites multiversais. Mesmo personagens com regenerações fortes como Majin Buu ou Cell, relativamente grandes para o padrão de Dragon Ball, mas sim menores para os padrões da Marvel, o Hulk ainda assim é capaz de negar todos eles. Isso inclui também a sua regeneração e também imortalidade. A edição 3, nenhum filho ou filha da Mãe dos Horrores veio da Fênix, por exemplo, e apenas os filhos da Mãe dos Horrores já ameaçam o nexo da realidade, todas elas, e o próprio Hulk, na forma base, com pouco esforço, vence todos eles. Fora que o Hulk tem o poder da chama verde, uma chama vinda diretamente do Toa. A edição 4, para poder contextualizar, a chama verde é capaz de negar qualquer tipo de imortalidade, pois o poder vem do Toa, e o Hulk é o próprio espírito dele, e que já tem Below Hall, que é a ira ou então o ódio do The One Above All. Manipulação do tempo, apagamento instantâneo, desintegração de alma. O Hulk não teria problemas com nenhum tipo de habilidade dessas que ele citou. Como eu já expliquei os motivos do porquê durante esse vídeo inteiro, dá para poder acrescentar mais o seguinte: ele destruiu o conceito de espaço e tempo, conectando passado e futuro, separou o conceito de matéria e antimatéria. O Hulk ele também destruiu um vidro temperado de partículas da zona negativa, que é uma dimensão puramente conceitual, e ainda assim conseguiu negar o conceito dela, pois qualquer um que toca em partículas da zona negativa é automaticamente teletransportado para uma outra dimensão. A desintegração de alma ou então separação dele, como então Vegeta é capaz de fazer com a sua habilidade, também não adiantaria. A edição 1, para vocês entenderem o quão perigoso é o Hulk, a filha mais antiga da Mãe dos Horrores diz que o Hulk tem um espírito do Below Hall dentro dele, e o Below Hall é o próprio The One Above All, só que na sua versão, digamos assim, né, do lado, né, ódio. Ou seja, nenhum personagem de Dragon Ball tem um poder ou capacidade de separar, destruir ou fazer qualquer outra
coisa do tipo com o Hulk, nem mesmo Zenyu ou Dragão Zarama. Mesmo que muitos seres de Dragon Ball sejam rápidos, a edição 26 coloca o Hulk recentemente preso em uma barreira de tempo que desacelerava ele em 50 vezes. E mesmo assim, o Hulk ele conseguiu se mover rapidamente e conseguiu quebrar a barreira temporal. Controle mental? Bom, ninguém também conseguiria fazer nada contra o Hulk. A edição 26 também coloca o Hulk na mente dele sendo praticamente inacessível, onde ninguém consegue controlar ele. Realisticamente, até onde o Hulk iria no universo de Dragon Ball? Simples, fácil e pura verdade. O Hulk ele varreria todo o universo de Dragon Ball, desde guerreiros mais poderosos até entidades como anjos e Zeno. E isso é simplesmente a verdade. Para falar a verdade também, apesar da ideia do vídeo ser bem legal do universo Z, tiveram muitas coisas que ele não soube falar do Hulk, subestimou muito o Hulk e, na minha opinião, demonstrou que ele tem pouco conhecimento sobre quadrinhos e, nesse caso, do próprio Hulk. E se você está me assistindo, concorda com tudo que eu falei aqui nesse vídeo? Sim ou não? Diga nos comentários, se inscreva no canal, veja o vídeo também do universo Z para vocês entenderem melhor a visão dele também. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.